Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos para a nossa super live. Muito boa noite, galera. Então estamos aí com a live número 71, galera. É isso aí, as 71 semanas consecutivas, Grupos da Mais Brasil trazendo conteúdo gratuito para você todas as quinta-feiras às 20 horas aqui neste mesmo canal. E para você que está nos acompanhando no Instagram, o link está na descrição. Corre para o YouTube e acompanha a live na íntegra, onde você consegue fazer perguntas e a gente vai responder as suas perguntas e as suas dúvidas, legal? Bora lá então, galera, vamos chegando no YouTube. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou o condutor socorrista do SAMU Sudoeste do Paraná. Também componho o quadro de instrutores do SAMU e aqui no Grupos da Mais Brasil faço parte da equipe pedagógica e da equipe de instrutores. Beleza, galera? Hoje, então, estamos com a live número 71, Choques no Trauma. A gente vai falar dos principais choques no trauma, mas a gente vai dar ênfase, então, no choque hemorrágico, que é o principal, então, o que realmente a gente consegue intervir com maior facilidade no trauma. Beleza, galera? E que a gente consegue intervir com maior facilidade no APH. Legal? Antes da gente começar, então, vamos para os recados, galera. Os links que estão nas descrições aí, logo abaixo, você vai acessar, então. Tem o site do Estuda Mais Brasil, tem os links do Instagram, tem também o link para você acessar o grupo do WhatsApp, onde vai ter o material de apoio, onde você vai receber os avisos das lives. Tem também o link do Telegram, para você acessar os links do Telegram e acessar o grupo Telegram, legal? Então tem todos os links aí na descrição logo abaixo. Também tem os links mais importantes, né, galera? Que é o link onde você vai solicitar o seu certificado. Lembrando que o certificado é de 1 hora de live e ele tem um custo de R$19,90. Você vai acessar o link na descrição, você vai colocar seus dados, você vai escolher a forma de pagamento, vai realizar o pagamento e a partir de segunda-feira ao meio-dia, galera, que a equipe vai começar a confeccionar e enviar para vocês, então, os certificados, tá bom? Antes de eu começar com o conteúdo, a gente vai mostrar para vocês como que faz, como que você vai acessar o link para você acessar o seu certificado. Mas antes eu vou ver com o Gui se tem alguma dúvida, galera, aí às vezes faz algumas perguntas relacionadas a outros assuntos que não é pertinente então ao conteúdo da live, e aí o Guilherme responde. Bora lá, Guilherme, tem pergunta já para tirar dúvida dessa galera aí? Fala, Jones. Por enquanto não tem pergunta, Jones, mas o pessoal já tá te mandando aí parabéns aí do teu aniversário que foi ontem, né? Opa! Valeu, galera. Obrigado, tá? Valeu, brigadão. Foi ontem meu aniversário. Muito TKS aí para vocês que se lembraram do meu aniversário, para aqueles que me deram as felicitações no Facebook, no Instagram aí. Muito obrigado também. E para vocês que lembraram agora aí, muito obrigado, galera. Valeu, valeu, valeu. Obrigado pelo carinho, tá? Então vamos lá. Guilherme, vamos mostrar pra essa galera como que faz? Bora. Vamos mostrar pra essa galera como que faz. Aí, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, professor. Parabéns, obrigado. Jonas Florencio. E aí tá a galera aí, São Mateus do Sul, Montenegro, Rio Grande do Sul. Meus ascendentes, meus antepassados são de Montenegro, no Rio Grande do Sul. Meus avós maternos e paternos vieram de Montenegro, Rio Grande do Sul. Vamos lá, parabéns, obrigado Claudete, obrigado Mirella, obrigado Hilda, obrigado Elisângela, valeu, obrigado Rosiane. Galera, os nomes que estão aparecendo aqui agora que eu tô vendo, eu tô agradecendo, tá? Vamos lá então, galera, o Guilherme tá compartilhando então a minha tela com vocês aí. Então vamos lá. Ó, galera, primeiro link da descrição aqui, ó. Tá aqui em letras maiúsculas, tá? Adquira o seu certificado. Aí você vai clicar nesse link e vai entrar nessa página aqui, galera. Aqui tem um modelinho do certificado, tá? O modelinho do certificado tá com o nome do Lucas aqui na tela, que é o diretor da escola, tá? E aí tem as formas de pagamento. Você vai em comprar. Aqui quando você entrar em comprar, galera,
Então vai aparecer aqui vários campos que onde você vai ter que preencher, tá? Esses campos aqui vai o seu nome completo, seu CPF, seu telefone, telefone opcional, endereço de e-mail, CEP, rua, número, complemento, bairro e tal, e cidade. O que vai acontecer aqui, galera? Você é preciso, tá? É necessário que você preencha todos esses campos aqui da forma mais correta possível, tá? Com o seu nome completo, corretamente, seus dados pessoais, que CPF também completo, tá? Porque esses dados que você colocar nesses campos que estão abertos aqui, galera, é o que vai no seu certificado, tá? Então é importante que você preencha o mais correto possível, tá bom? E todos eles, tá? Depois você vai nas opções aqui que você vai, tanto faz as formas de pagamento que você vai escolher aí, mas você vai ter que preencher todos esses campos aqui, tá bom? Então, fechamos aqui. Na sequência, então, aqui mostrar mais. Galera, então aqui tem o grupo do WhatsApp na sequência. Curso de socorrista, as formas que a gente tem os cursos socorristas aqui, os avisos, os conteúdos, o grupo do Telegram, tá? O Instagram e aqui tem o link, então, para você entrar no site do Grupos da Mais Brasil. Legal? E aí você vai conhecer um pouco mais do Grupos da Mais Brasil. Topzera? Show de bola então, galera. Vamos para o conteúdo então. Até que entre mais dúvidas de vocês aí, a gente vai iniciar então o nosso conteúdo. Galera, obrigado aí pelas felicitações. Quem continua mandando parabéns, obrigado, tá? O aniversário foi ontem. 3.6, 36 aninhos. Já com carinha de 19, não, carinha de 29, mas com 36. Brincadeira, galera. Vamos lá, então. Galera, eu vou iniciar já pelos slides, que os slides tá topzera demais, galera. O grupo caprichou aqui nos slides para vocês, tá? Eu vou fazer a apresentação, então, dos slides para vocês. Galera, a gente vai falar de 4 choques, tá? Que são os que mais acontecem aí no APH, tá? Que estão relacionados a trauma e alguns a casos clínicos, tá? Mas são os principais do APH. Galera, a gente vai dar ênfase, então, no choque hemorrágico. Primeiro a gente vai falar dos outros 4 aí, mas a gente vai dar mais ênfase depois no hemorrágico, tá bom? Galera do Instagram, corre pro YouTube, a live tá acontecendo no YouTube também. No YouTube a gente consegue responder suas perguntas, tá bom? Se surgir alguma dúvida, legal? Então vamos lá. Choques no APH, hipovolêmico e hemorrágico. Tá? Você vai entender também a diferença entre o choque hipovolêmico e o choque hemorrágico, legal? Então, dando sequência, os tipos de choque, conheça a classificação dos choques no APH, sintomas, entenda quais são os sinais e os sintomas do choque e também os tratamentos do choque no APH. Então vamos lá para a classificação então de choques. Os choques no trauma, então eles se classificam em 4, como já falei para vocês: hipovolêmico, cardiogênico, obstrutivo e distributivo. Na sequência a gente vai falar daí sobre o hemorrágico, tá, galera? Então no início a gente vai falar sobre esses 4, depois a gente vai falar sobre o hemorrágico, tá? Então vamos lá. O que é choque hipovolêmico, galera? Hipo tá relacionado a baixo, volêmico está relacionado a volume, tá? Então é baixo volume de líquido, tá? Então vamos lá para o choque hipovolêmico. Ocorre quando há uma grande ou uma significativa perca de volume, tá? E aí pode estar relacionado a sangue, pode estar relacionado a líquido, tá? Pode ser uma grande perca de sangue, uma grande perca de volume, está relacionado então ao choque hipovolêmico. Um exemplo, tá? É uma grande hemorragia. A gente vai falar disso melhor lá no choque hemorrágico, quando a gente começar a falar sobre eles, tá? Mas um dos grandes exemplos aí de choque hipovolêmico está relacionado a grandes queimaduras. Galera, uma vítima, quando ela sofre uma grande queimadura, embora seja uma queimadura leve aí de 2º grau, essa vítima ela pode evoluir para um choque hipovolêmico, tá? Por quê? A gente sabe que a nossa pele, né, é que mantém, então, que mantém a temperatura do corpo, que é o maior órgão do corpo, que
o volume de fluidos, ou seja, de líquidos, de água, né, que a gente tem no corpo, que mantém a nossa temperatura, que faz a manutenção hídrica da nossa temperatura e tal. E aí, quando há uma grande queimadura no corpo, essa pele queimada, ela perde líquido, né? Ela perde muito líquido. Então, o líquido do nosso corpo, as células, elas, que logicamente que estão na parte líquida do nosso corpo também, elas vão para as extremidades, né? Vai para as partes que foram queimadas para hidratar, tá? Para hidratar essa pele que foi queimada. E aí, galera, há uma perca de volume nos órgãos aí, tá? Então, está relacionado a isso, é isso que acontece na queimadura, tá, galera? Por isso que o choque hipovolêmico também está relacionado à queimadura, tá? Então, quando dá uma grande queimadura, não é uma pequena queimadura, queimou um braço ali e tal, tranquilo, tá? Agora, quando há uma queimadura que passa de 40%, 50% aí do corpo, tá? E aí sim, é considerado uma grande queimadura, acima de 30% já é considerado uma grande queimadura. E aí sim, a vítima pode evoluir para um choque hipovolêmico nessa condição de grande queimadura. Também está relacionado a uma desidratação severa, tá? Aquela vítima que tem uma diarreia, vômito por um dia ou dois, quando está relacionado a grande quantidade de vômito, a grande quantidade de diarreia, né? Mas passando aí de um dia para dois, essa vítima ela pode também, e ela não está se reidratando. Um exemplo, a vítima está só vomitando e tendo bastante fezes líquida, né? No caso, o que está relacionado à diarreia, né? E aí ela não consegue se reidratar. Então, uma vítima que passa um dia ou dois desse jeito, dependendo da vítima, dependendo da quantidade, em um dia ela já pode apresentar já um choque hipovolêmico, tá? Ela já pode ficar chocada, completamente desidratada por hipovolemia. Dependendo da quantidade da vítima também pode passar aí para 2 dias essa perca e aí sim ela apresentar sinal de choque hipovolêmico, tá? Então é a perca de volume mesmo, a perca de líquido, tá? Pode ser pelo vômito e pelas fezes, bem como os dois associados. Na sequência, a gente vai falar do choque cardiogênico, galera. Vamos lá então. O choque cardiogênico é uma causa por uma falha no coração, tá? Uma falha no coração em bombear o sangue. O que acontece? Por algum motivo, o coração não está bombeando sangue suficiente para o corpo, tá? Pode ser causado por um infarto agudo do miocárdio, tá? Insuficiência cardíaca ou arritmia cardíaca, tá? Então, o que acontece? Vamos para o que é mais comum de ser percebido, o que mais acontece, então, que é o infarto, tá? Então, o infarto agudo do miocárdio é quando alguma parte do coração não está sendo irrigada por algum motivo, por uma obstrução ou por um rompimento de uma das coronárias. E aí, essa parte do coração entra em sofrimento, né? Vamos pensar assim, uma das partes muito significativas é o ventrículo direito, né? Todas as partes são importantes, mas o ventrículo direito bombeia o sangue venoso para o pulmão, tá? Então, se o ventrículo direito não está bombeando direito, porque há uma obstrução em uma das coronárias que alimenta as células do ventrículo direito, então o ventrículo direito entra em sofrimento, as células entram em sofrimento, elas não conseguem trabalhar, não está chegando oxigenação, falta oxigênio para elas começam a trabalhar de forma incorreta e na sequência ficar inoperantes. Esse músculo que faz parte dessa parte, então, do ventrículo direito, ele não vai bombear corretamente. Uma vez que ele não bombeia corretamente, não chega sangue suficiente no pulmão. Uma vez que não chega sangue suficiente no pulmão, não há uma troca gasosa adequada o suficiente para voltar então para o átrio esquerdo e para o ventrículo esquerdo e enviar para o corpo. Automaticamente, esse sangue venoso que está subindo é pouco, pelo mau funcionamento do ventrículo, automaticamente vai chegar pouco sangue agora arterial, hidratado, né, com oxigênio para o átrio, que vai chegar pouco para o ventrículo esquerdo, que vai bombear pouco sangue também para o coração, para o corpo. Uma vez, então, enviado
pouco sangue para o corpo vai entrar em choque cardiogênico. O que acontece? Essa vítima vai começar a ficar sudoreica, vai começar a ficar pálida, vai apresentar dificuldade respiratória, vai apresentar inúmeras insuficiências aí de início relacionado ao coração, insuficiência cardíaca também. Automaticamente vai diminuir o fluxo sanguíneo para o coração. Uma vez diminuído o fluxo sanguíneo para o coração também vai entrar em sofrimento. As células do coração, agora todo ele, entram em sofrimento. Para o cérebro também. Então a vítima já pode começar a apresentar desorientação. Chega pouco oxigênio no cérebro. Chega pouco oxigênio no pulmão para alimentar o pulmão. Uma vez que chega pouco, essa vítima, as células do pulmão também começam a ficar mais fracas. Automaticamente essas células começam a trabalhar mais devagar e a vítima começa a apresentar então aquela dificuldade respiratória e aí o corpo entra em choque cardiogênico, tá? Então o choque cardiogênico está relacionado então a um bombeamento inadequado, ou seja, um bombeamento ineficiente do coração de sangue para o corpo. Ele pode estar relacionado então ao IAM, infarto agudo do miocárdio, pode estar relacionado a uma insuficiência cardíaca ou uma arritmia cardíaca. Legal? Então vamos para o próximo choque. O que é choque obstrutivo? Então vamos lá para o choque obstrutivo. Ocorre quando há um bloqueio físico dentro do coração, tá? Um dos vasos sanguíneos, né, que impedem ao impedimento do fluxo normal de sangue. Um exemplo muito usado inclui a embolia pulmonar ou tamponamento cardíaco. Ou seja, esse bloqueio físico pode estar relacionado, galera, a o coração ter um derramamento de sangue dentro do pericárdio, que é o saco que envolve o coração. Esse pericárdio, esse derramamento ali dentro pode impedir, né? Começa a acumular sangue ali dentro, ou até mesmo líquido, né? Seja um outro líquido, e aí começa a impedir agora falhou o nome da palavra aí. Deixa eu tomar uma água. O pericárdio, galera, esse saco que envolve e protege o coração, ele começa a acumular sangue ali dentro e aí o coração fica com pouco espaço, tá? Pouco espaço para trabalhar. Então ele começa a ter um bloqueio físico, tá? Pode ter também alguma coisa relacionada às válvulas, né? A gente tem várias válvulas no coração, tem a válvula tricúspide, válvula mitrial, então tem várias válvulas dentro do coração e aí uma delas pode apresentar um má funcionamento. Ou trancar ou bloquear por algum motivo, e aí uma vez ocorrendo esse impedimento, tá, do fluxo normal de sangue, vai acontecer que o fluxo de sangue não vai, o coração não vai conseguir enviar sangue. Uma vez que o coração não consegue enviar sangue, então há o choque obstrutivo. Então quando há uma obstrução, está relacionado também à obstrução, ou um bloqueio físico dentro do coração, que é a obstrução, ou então o tamponamento cardíaco, que está relacionado ao pulmão ao coração não ter espaço para trabalhar, para expandir e fechar, fazendo o seu ciclo cardíaco. Que é o choque obstrutivo. Na sequência, então, vamos para o choque distributivo, galera. Também está relacionado ao APH, né? Está relacionado ao atendimento no APH, né, fora do hospital. Isso pode acontecer também, a gente pode abordar situações assim também. E aí o choque distributivo envolve uma expansão dos vasos sanguíneos. A expansão dos vasos sanguíneos é quando a vítima acontece muito quando a vítima tem uma infecção muito grave, galera. Tá? Então, quando a vítima tem uma infecção muito grave, causa também conhecida como sepse, tá? Uma infecção generalizada, toma conta do corpo, as células ficam com dificuldade de trabalhar, ficam com uma dificuldade muito grande de trabalhar. Automaticamente aí há um relaxamento dos músculos e
as nossas veias e nossas artérias, elas têm algumas camadas de músculo, tá? Essas camadas de músculos vão relaxar, as veias e as artérias vão se dilatar, então há uma expansão delas, elas dilatam, tá? E aí o sangue, que ele é contado, né? Ele é contado exatamente para a quantia de artérias e veias para manter todas elas cheinhas o tempo todo, para que faça o círculo, né? A grande e a pequena circulação funcionar corretamente. Quando há essa expansão, quando essas veias e essas artérias dilatam, né, elas ficam maiores, e aí o fluxo sanguíneo agora ele é comprometido porque ele fica pouco, tá? Ele fica pouco lá dentro, para o tamanho de artérias e veias, tamanho de espaço que tem nas artérias e nas veias, tá? Ele é contado, ou seja, programado para aquela quantia de artéria, para aquela quantia de veia, para aquela quantia de calibre. Ou seja, um exemplo aqui, a própria garrafa, aqui ela tá vazia, né? Tá faltando um pouco de líquido. E se ela tivesse cheia, normal, né? Tiver uma garrafa cheia normal, e aí dá tudo certo, tá cheinha, tá tranquilo. Se esquentar ela dilatar, vai faltar líquido. Automaticamente é isso que acontece com o nosso corpo quando a gente fala do choque distributivo. A distribuição fica comprometida porque as veias e as artérias dilatam, agora precisa de mais sangue rapidamente, não dá tempo de gerar sangue suficiente em tão pouco tempo, né, do corpo fazer, digamos assim, fabricar, confeccionar sangue suficiente, e aí a vítima vai entrar em choque distributivo, não há uma circulação adequada, porque não chega sangue suficiente para o coração enviar novamente, fazer a troca e enviar para o corpo, porque as artérias e as veias estão dilatadas. Vamos lá então, dando sequência. Como é realizado o tratamento, então, nessas situações aqui, galera? Deixa eu ver, aqui. O tratamento do choque deve ser direcionado à causa subjacente, ou seja, deve ser relacionado à causa. O que está acontecendo com essa vítima? No caso de um choque hipovolêmico, tem que tratar a perca volêmica, né? Diminuir, parar a perca volêmica e começar a infundir volume. No caso do choque cardiogênico, né? Então tem que melhorar o fluxo sanguíneo, ver o que está obstruindo, né? O cardiogênico está relacionado a uma obstrução, né? Está relacionado ao IAM muitas das vezes, e aí tem que ir lá resolver aquela obstrução, fazer com que libere novamente o sangue para aquela região do coração que não estava sendo irrigada, para que ele resolva aí por si só, volte um fluxo sanguíneo adequado, porque o coração foi liberado, aquela região foi liberada, voltou o fluxo naquela região, o coração assume novamente o seu ritmo cardíaco adequado, e aí a vítima começa a evoluir, sair do choque cardiogênico, né? Tem que remover aquele bloqueio. Também está relacionado ao choque obstrutivo, né? Resolver, então, o bloqueio que está bloqueando, por que esse coração não está expandindo, por que ele não está tendo as suas contrações e a sua expansão adequada. Exemplo, tem uma válvula trancada, então tem que ir lá e destrancar, né? Tem aí N procedimentos cirúrgicos aí, já é intra-hospitalar, obviamente, para fazer o desbloqueio dessa válvula bloqueada ou desse coração que está tamponado aí, impedindo de fazer o seu fluxo dentro do pericárdio. E aí, quando fala-se naquele choque que é distributivo, né, que é por causa daquela infecção generalizada, as veias dilataram e tal, tem que tratar a infecção, né? Vai ter que, por todas essas situações, né, está relacionado a entrar com volume, tá? Que é o conhecido como Ringer lactato, né? Vai entrar com volume em todas as situações, mas principalmente no hipovolêmico e no distributivo, vai ter que entrar com volume também para resolver ali, dar um calibre maior, né?
de volume nessa vítima até que você consiga resolver, né, tratar aquela infecção generalizada, tratar aquela sepse para que as veias aí retraiam novamente ao seu tamanho adequado e aí o fluxo seja estabelecido novamente. Em casos graves pode ser necessário suporte hemodinâmico com fluidos intravenosos. Todos esses casos são graves, tá, galera? A gente já estava falando sobre isso. Todos esses casos eles são graves, tá? Vai ter que entrar com suporte hemodinâmico, então, com fluido intravenoso. Transfusão sanguínea muitas das vezes é necessário, né? Principalmente no hipovolêmico ou no distributivo. A transfusão sanguínea é muito necessária. A gente vai falar também sobre isso daqui a pouquinho lá no hemorrágico, tá? Medicamentos, obviamente, né? Vasoconstritores para aquela situação ali do distributivo, né? Medicamento vasoconstritor, um deles que é muito conhecido é a adrenalina, ajuda também nessas situações. E aí, tratamentos específicos, né, para os demais. Legal? Vamos dar sequência. Então, isso aqui já é um pouco mais intra, tá, galera? No pré-hospitalar, no básico, a gente não tem essas medicações, tá? Até tem a adrenalina, mas não é usada quando a gente fala sobre os choques aí, vasoconstrição, a gente não usa adrenalina. A adrenalina é usada, nossa adrenalina, nossa ambulância básica, né? Onde tudo começa, aquela velha história do básico tem que ser bem feito, se o básico não for bem feito, o avançado não fará diferença. É isso aí. Então, na nossa viatura nós não podemos usar adrenalina para vasoconstrição nessas situações, ou seja, numa PCR, né? A gente não pode usar com essa finalidade. A gente usa apenas adrenalina no caso de reação alérgica severa e aí sim, quando há um edema de glote, aí sim a gente usa a adrenalina por telemedicina. Legal? Antes da gente dar sequência aqui no choque hemorrágico, galera, vou deixar nessa tela aqui, vamos chamar o Guilherme. Vamos ver com ele se já tem perguntas, a gente vai responder as perguntas de vocês para não ficar muito acumulado para o final, legal? Guilherme, fala comigo aí, vamos chamar também a galera que está no Insta, corre para o YouTube, tá acontecendo a live lá, é lá que a gente responde as perguntas de vocês se você tiver, legal? Vamos lá, Gui, tem pergunta já dessa galera, não? Fala, Jones, já tem umas perguntinhas aqui, Jones. Show de bola. Vou só dar um aviso, pessoal, hoje, depois aqui no final da live, corre lá no Instagram, tem um postzinho assim, com os pontos principais aí do assunto. Curte lá o post, comenta a ambulância, mas espera a live acabar, vai no final. Não vai largar de ver o conteúdo aí pra entrar no Instagram, senão depois não volta. Tô aí. Jones, Sim? a Sara Angélica, em um caso de choque hemorrágico, a melhor conduta é a compressão direta? Então vamos lá. Uma delas é a compressão direta, tá, colega? Vamos pensar no seguinte. O choque hemorrágico está relacionado à hemorragia exsanguinante muitas das vezes, tá? Não em todas. Na hemorragia exsanguinante, sim. Uma das preferências é a compressão direta, tá? Você pode fazer o preenchimento de ferida, pode usar a compressão direta, pode usar o curativo compressivo, pode usar agentes hemostáticos, pode usar gás de metro para fazer preenchimento de ferida, pode usar Zobeg, pode usar gás, pode usar atadura para fazer preenchimento de ferida, para fazer curativo compressivo, tem várias formas aí de fazer o curativo compressivo. A compressão direta é sim uma das alternativas, tá? Mas para você fazer uma compressão direta eficiente, você tem que fazer uma compressão de no mínimo 55 quilos, tá? Então a compressão direta de 55 quilos e num tempo mínimo de 10 minutos para você parar essa hemorragia, tá? Nós, como socorristas, não temos essa preferência como uma das primórdias, ou seja, uma das primárias, tá? Ela não é uma das nossas primárias das nossas alternativas, ou seja, a gente não tem esse tempo na cena para ficar fazendo uma compressão direta por 10 minutos, tá? A gente não pode ficar todo esse tempo lá só fazendo a compressão direta para ver se vai sanar a hemorragia para daí dar sequência no atendimento.
Então a gente faz o preenchimento da ferida, faz o curativo compressivo, não resolveu, aplica o torniquete e agiliza o atendimento. Já um socorrista que não tenha como fazer um torniquete e você tenha o tempo até a equipe do SAMU chegar ou a equipe dos bombeiros chegar, aí sim, você tem tempo para fazer esse curativo, essa compressão local. Tranquilo. Aí você aplicar uma pressão local de 55 quilos e ficar aguardando até a equipe chegar, você vai ter mais ou menos uns 10 minutos. Quando a equipe chegar, você resolveu a hemorragia por a pressão direta, né, a pressão local, que é uma ótima alternativa quando se tem tempo para fazer isso. Tá bom? Bora lá, Gui? A Antônia Santos. Professor, estou com muita dificuldade em entender a sequência da avaliação primária. Sequência da avaliação primária. Então vamos lá. Iniciamos pelo X. Avaliamos hemorragias exsanguinantes, tá? Hemorragias exsanguinantes. Uma vez resolvida, parada a hemorragia exsanguinante, a gente vai para o A. Abertura de via aérea, controle cervical, faz uma avaliação na via aérea se não tem nenhum objeto, vai fazer uma avaliação na coluna cervical, vai fazer uma avaliação em engurgitamento de jugular, alinhamento de traqueia, onde vai ser colocado também ainda no A o colar cervical, que é uma das alternativas, né? Uma das nossas preferências para ajudar no controle cervical, e vai fazer a oferta suplementar de O2. Feito isso, encerra-se o A, inicia-se o B. No B a gente vai avaliar a boa respiração, expansão de tórax, simetria de tórax, vai fazer uma busca visual e tátil nos arcos costais para ver se não há nenhuma fratura de arcos costais, ver se não tem qualquer tipo ali de hemotórax ou pneumotórax, ou até mesmo pneumotórax aberto se apresentando já ali, ver se não tem um pneumotórax compressivo, né, se apresentando já, um sinal muito nítido, muitas das vezes, vou falar de uma forma mais simples, ar, tá? Edema subcutâneo, ou seja, um ar entre a pele e os ossos ali, a pele fica esponjosa, então é um sinal de pneumotórax. Então, feita essa avaliação, a gente vai para o C, onde a gente vai avaliar pele, vai avaliar pulso, vai avaliar perfusão dos dois lados da vítima. Na sequência, a gente vai avaliar o abdômen, buscando por possíveis lesões abdominais, também por hemorragias internas. Na sequência, a gente vai avaliar a pelve também ainda no C, para fazer essa avaliação, ver se há uma possível fratura de pelve, que também é considerada hemorragia exsanguinante. Vai confeccionar curativos em pequenas hemorragias, agora aquelas que não se encaixam nas hemorragias exsanguinantes. Encerra-se o C aí, inicia-se o D. A gente vai fazer o déficit neurológico, vai avaliar as pupilas, vai avaliar a escala de Coma de Glasgow, e aí vai para o E, que é onde a gente vai fazer a exposição da vítima, vai rolar, vai pranchar, vai confeccionar, então, imobilização para as fraturas, e vai fazer rolamento, pranchamento, a estabilização da vítima na prancha, a estabilização da vítima na maca, e na sequência a colocado na viatura e a reavaliação e avaliação secundária. Um resumo rápido, beleza? Bora lá? A Marisa Mendes. Professor, o que acontece quando a pessoa acorda sem memória? Aconteceu com meu filho. Não sei. Nunca vi isso, tá? Não sei. Pode estar relacionado a uma amnésia temporária ou uma amnésia permanente. Não sei. Não sei exatamente o que quer dizer isso não, tá? Vou pesquisar, tá? Vou pesquisar sobre isso. E aí, se dá um jeito de entrar em contato comigo aí, com o grupo, e aí eu vou te responder uma outra hora. Agora eu não sei te responder o que está relacionado a isso aí. O Jonas Florencio. Jonas, se tiver médico presente na ambulância, pode ser feita adrenalina do tipo intra-hospitalar ou somente feito no hospital mesmo? Não, pode ser feito sim. Tendo médico junto, pode ser feito sim. Aí na alfa, tá? Na alfa tem adrenalina, e se o médico estiver tripulando uma básica, a básica vira alfa, tá?
A básica, se tiver a presença do médico, ela vira uma UTI na hora. E aí pode ser feito todo o procedimento que se faz numa UTI, uma alfa, pode ser feito na básica também com a presença do médico. E a Franciele Santos. Boa noite, professor. O que é mais Boa noite. conveniente fazer quando se tem uma hemorragia nasal? Hemorragia nasal, conhecido também por epistaxe, sangramento no nariz. O sangramento no nariz, galera, o ideal, tá? O aconselhável a se fazer é sentar a vítima, colocar ela com o corpo um pouco voltado para frente, pegar talvez um papel higiênico, algum guardanapo, alguma coisa e apertar a ponta do nariz, tá? Só fechar ali, manter apertado por 10 a 15 minutos e a hemorragia vai parar. Importante que essa vítima ela fique com a cabeça voltada para frente e ela fique um pouco inclinada para frente, porque tem gente que fala, ergue a cabeça da vítima que para. É uma alternativa que acaba, quando você ergue a cabeça da vítima e prende, o sangue que está saindo do nariz, em vez de ele vir para frente e coagular naquela pressão que você está fazendo, ele vai para a via aérea, ele vai escorrer para a garganta. Tem gente que vai sentir o gosto do sangue e vai vomitar. Tem gente que vai tentar respirar nesse meio tempo, quando o sangue está indo, e vai acabar broncoaspirando. Ou vai vomitar com o gosto do sangue, vai se sentir mal, vai vomitar e vai acabar broncoaspirando também, tá? Então não é ideal colocar a cabeça para trás. O ideal é que você coloque a vítima sentada, com a cabeça mais voltada para frente, né, meio que no meio das pernas ali e tal, e faça uma pressão na ponta do nariz ali, dentro de 10 a 15 minutos vai parar, tá bom? Agora, se esse sangramento é um sangramento que está relacionado a um trauma e não parar entre 10 ou 15 minutos, obviamente que todo trauma tem que ser atendido por uma equipe do SAMU ou do SEAT, do resgate, né? Tem que ser atendido por uma equipe de APH. Se bateu o nariz forte na parede, em algum lugar, uma pancada no nariz aí está relacionada a um trauma e você não chamou o socorro, passou-se 10 minutos, 15 minutos e não parou de sangrar, continua sangrando em grande fluxo, então essa pessoa deve ser direcionada ao pronto-socorro ou chamar o socorro até ela, né, uma equipe de APH. O José Augusto. Professor, explica melhor o que seria essa hemorragia exsanguinante, por favor. Legal. Hemorragia exsanguinante ela se classifica de duas formas, arterial ou venosa. A hemorragia arterial, galera, é quando rompe uma artéria, tá? Quando rompe uma artéria calibrosa. Então, ela é um sangue que escorre e esguicha em jato. Conforme o coração bate, ele esguicha em jato, tá? E se for um corte aberto e tal, escorre bastante e forma uma poça ali, aquele sangue vermelho vivo, ou então ele tá esguichando conforme o coração bate, ele esguicha, tá? E é um sangue vermelho vivo, bem vermelho, bem vivo, tá? A hemorragia venosa, exsanguinante venosa, é quando ela não esguicha, é um sangue vermelho escuro e ela é em grande quantidade também. Ela forma uma poça embaixo ali, ou seja, do lado da vítima, onde já estiver escorrendo, ela escorre muito, forma poça se a vítima ficar parada no lugar, tá? E é um sangue vermelho escuro. E aí é quando rompe uma veia. Lembrando que as artérias levam sangue arterial, sangue rico em oxigênio, para os órgãos e para as células do corpo, e as veias levam o sangue venoso, aquele sangue que fez a troca gasosa, recebeu bastante CO2 agora, impurezas, e está retornando para o coração. As artérias levam sangue vermelho arterial, vermelho vivo, e as veias levam de volta para o coração o sangue escuro. Agora aquele sangue vermelho escuro, aquele sangue bem denso, bem escuro. Essa é uma hemorragia venosa. A hemorragia arterial, um vermelho vivo que esguicha. O Renato Azevedo perguntou: úlcera seguida de uma bactéria no sangue se encaixa no choque distributivo? Quanto tempo eu tenho? Pode se encaixar. A bactéria no sangue, ela pode causar uma grande infecção, tá? Se ela causar uma grande infecção, ela vai, a vítima vai ter uma sepse, sim, tá? Aí está relacionado ao tipo de bactéria também, tá? Então falar quanto tempo não dá.
A úlcera vai estar relacionada ao tamanho da mesma, tá? Obviamente que uma úlcera no estômago, né, que geralmente acontece muito, ela é bem grave, tá? Uma úlcera no estômago, a vítima pode ter de algumas horas até alguns dias, tá? Ela pode ter daí umas 5 ou 6 horas para entrar em choque hemorrágico, o choque hipovolêmico, como ela pode ter também 2 ou 3 dias, tá? Para entrar no estado de choque por perca de sangue, tá? Agora, vai depender do tamanho dessa úlcera, tá? Que se rompeu. A bactéria no sangue é ruim, muito, mas está relacionado também ao tipo de bactéria e o tratamento que essa vítima vai receber, tá? Então, dependendo da bactéria, vai ser o tratamento. Tem bactéria que é muito agressiva e que vai te matar em pouco tempo, mas tem bactéria que ela não é tão agressiva, que ela apresenta alguns sinais e sintomas antes de se tornar muito agressiva, e aí dá para entrar com tratamento em tempo adequado. Legal? O Leandro Almeida. Ferimento à bala. A vítima levou um tiro e a bala não saiu. E sangrou bem pouco, como se tivesse estancado o sangue. Pode ser alguma hemorragia? E se for, qual tipo de hemorragia? Não, se sangrou pouco não é uma hemorragia externa, tá? Não se encaixa como hemorragia exsanguinante. Hemorragia exsanguinante, ela não para de sangrar enquanto não for feita alguma coisa externa, tá? Alguém agir para fazer algum tipo de mecanismo para parar essa hemorragia. Então, se ela parou sozinha, ela não é uma hemorragia exsanguinante. Pode estar relacionado, pode, mas ferimento por arma de fogo, que escorre só um pouquinho e para, não está relacionado a hemorragias exsanguinantes. Todo vazamento de sangue que sai do corpo, qualquer cortezinho que você faz no corpo, é uma hemorragia. Pode ser até rompimento de alguns capilares, o cortezinho de um dedo é uma hemorragia, mas não é uma hemorragia grave, não vai te matar, tá? Agora, um ferimento em que o projétil entrou, né, se for em membros e saiu só um pouquinho de sangue, tranquilo. Agora, se for em tórax, tá? Se for em abdômen, tórax ou na cabeça, aí é sempre grave, tá? Porque você nunca sabe quais os órgãos foram afetados. E realmente, geralmente, sai só um pouquinho de sangue para fora. Mas, se pegou alguns vasos significativos ou alguns órgãos significativos, esse projétil, o sangue lá dentro está tendo uma hemorragia grave, tá? Só que não é uma hemorragia sanguinante, é uma hemorragia grave interna, tá? E aí procedimento no pré-hospitalar é identificar sinais e sintomas de choque, né, de hemorragia interna, iniciar com transamin, geralmente a gente, né, inicia com o ácido transnexânico, que é o transamin, para estimular a cascata de coagulação, para fazer com que esse sangue diminua esse sangramento, e aí, na sequência, é feito o atendimento intra-hospitalar, é aberto e suturado aonde está acontecendo a hemorragia. Legal? Aí o Renato Azevedo, ele fez 2 perguntas ali, né? Que é o que fazemos em caso de infarto no miocárdio e em caso de fratura exposta. Aí, Renato, no caso aí do infarto, foi o tema da live da semana passada. Foi né, emergências cardíacas. Então, as lives, elas ficam disponíveis ali durante uma semana, né? Eu vou estar privando ela amanhã, não vou privar ela hoje ainda. Então, você vai ter ainda um tempinho ali pra ir ali assistir, baixar a live pra ver depois, beleza? E Fraturas foi a live que a gente fez uma reapresentação. A gente tá... Toda terça-feira a gente tá pegando umas lives mais antigas, né? E reapresentando pro pessoal, o pessoal que às vezes não viu, o pessoal que é novo, né? Inclusive, todas essas informações a gente manda lá nos grupos, tanto do Telegram quanto o grupo do WhatsApp, que tem os links aí na descrição. Então, se você não quer perder, tá aí. Aí a representação também, ela fica ali no nosso canal do YouTube, você pode abrir ali, você vai ver que foi postado essa semana, foi postado ali terça-feira. E aí, Jones, o José Augusto, ele perguntou, posso fazer torniquete nessa hemorragia de artéria e de veia? Pode sim. O torniquete é uma das alternativas, é uma das preferências, é a mais eficiente,
tá? Mas o torniquete, ele é bastante agressivo, né? Porque você causa um garroteamento nas artérias e nas veias aí, né? Para parar o sangramento. Da mesma forma que para o sangramento, você mantém esse membro aí em um metabolismo anaeróbico, ou seja, você garroteia e não passa oxigênio para o membro, as células entram em sofrimento a partir daí, tá? É um pouco mais agressivo, mas sim, funciona muito bem, é excelente, o torniquete bem aplicado funciona muito bem e é uma excelente alternativa, legal? Beleza, galera, vamos dar sequência então, vamos dar sequência, deixa eu achar aqui os meus slides. Legal. E aí vamos para o choque hemorrágico. Galera, então o choque... Vou abrir aqui. Tá. Deixa eu colocar na apresentação aqui. Legal. Então, deixa eu achar onde é que eu tava. Choque hemorrágico, galera. É a perca de sangue, tá? É a perca de sangue. O choque hemorrágico, então... a vítima ela pode se apresentar em 4 etapas, tá, galera? Perca de sangue significativa, ou seja, perca de volume sanguíneo significativo, geralmente causada por hemorragias graves. Essas hemorragias geralmente são então as exsanguinantes que eu acabei de falar. Eu já vou falar novamente. E aí, como é feito o tratamento também, tá, galera? Os sintomas, então, do choque hemorrágico. Quando a vítima tem um choque hemorrágico, galera, ele se apresenta em 4 etapas, tá? Na primeira etapa, a vítima não sente praticamente nada, tá? Bem tranquilo. Na primeira etapa, quando ele é dividido em 4 partes, a vítima perde 15% do sangue, bem tranquilo. Então, ela se apresenta na primeira etapa, até 750 ml de sangue. A vítima está tranquila, ela não tem nenhum sinal, nenhum sintoma ainda, né? A não ser a hemorragia, se for aberta, né? Hemorragia sanguinante. Na sequência, nós temos a segunda etapa, né? Quando ele ainda está em choque compensado. Aí o que a vítima apresenta? Ela apresenta uma leve taquicardia. Muitas das vezes ela fica um pouco taquicárdia, o coração acelera um pouquinho, tá? Ela já perdeu aí acima de 1,5 litro de sangue. E aí o coração acelera um pouquinho para compensar essa perca sanguínea. Ainda é tranquilo. Na sequência, ela evolui para o choque descompensado, quando é o nível 3, que aí já perde aproximadamente 30% de sangue. Aí sim, além da taquicardia, né, da vítima ficar taquicárdia, já apresenta muitas das vezes a pressão arterial diminuída, né? A vítima fica com a PA um pouco baixa, já começa a apresentar palidez, cianose, taquicardia, então queda da pressão arterial e às vezes também apresenta confusão mental ainda na terceira etapa do choque. Na quarta etapa do choque, então, é quando a vítima já perdeu 40 ou mais de porcentagem sanguínea, tá? 40% ou mais de sangue. Aí a pressão arterial cai muito, já fica ali nos 50 por 10, talvez o máximo que ela vai conseguir ali, uma vítima com pressão arterial reduzida por choque em fase 4, talvez um 8/4, talvez no máximo um 8/4. Dificilmente vai conseguir manter em uma pressão arterial de 80/40. Geralmente ela fica mais diminuída ainda. Fica uma grande confusão mental aí já no nível 4, uma palidez muito grande com cianose ao redor dos lábios, sudorese, pele úmida, fria, pegajosa. A vítima fica com aquela sudorese bem grave. Apresenta uma dificuldade respiratória por taquicardia, né? Ela com esse coração acelera muito. Na sequência, ele vai apresentar uma bradicardia, vai cair a frequência cardíaca, a frequência respiratória vai estar acima de 20 até 30 ou mais frequências ventilatórias por minuto, pode estar até 40 frequências ventilatórias por minuto, é muito grave, tá? E aí o tratamento inicial é parar a hemorragia, tá? Quando a hemorragia exsanguinante,
é chegar numa situação dessas, em que a vítima já está apresentando um choque descompensado, já é indicado chegar e aplicar direto torniquete, nem perder tempo com as outras alternativas, ou seja, outras preferências. Já aplica direto torniquete porque tem que parar essa hemorragia o mais rápido possível. Uma vez parada essa hemorragia, começa então, eu já vou falar sobre as outras alternativas, tá? Mas uma vez parada essa hemorragia, começa a reposição volêmica, tá? E aí a reposição volêmica é feita na cena, né, no APH, com Ringer lactato aquecido, tá? O Ringer é um soro rico em minérios, rico em vitaminas, que ele se encaixa muito bem com o sangue, ou seja, ele se mistura muito bem com o sangue e ele faz uma ótima reposição volêmica até que essa vítima receba uma transfusão sanguínea, ou seja, até que ela receba sangue, tá? As alternativas que a gente tem então para parar essa hemorragia, quando a gente fala em parar rapidamente a hemorragia. Então, como eu falei para vocês, a gente tem o preenchimento de ferida. Esse preenchimento de ferida pode ser feito na técnica dedo sobre dedo, pode ser feito com atadura ou com gaze de metro ou até mesmo com Zobeg e gaze. Uma vez feito o preenchimento da ferida, aplica-se depois do preenchimento da ferida um curativo compressivo. Uma vez sanada a hemorragia, ok. Posso fazer a pressão local? Sim, posso fazer a pressão local, mas relembrando, pressão local ela tem que durar no mínimo 10 minutos e ela tem que ter um peso mínimo de 55 quilos para fazer essa pressão local no ferimento. Muitas das vezes já está doendo, aí você vai aplicar uma pressão em cima desse ferimento aí de 55 quilos, vai causar muito mais dor para essa vítima. Então é uma alternativa, mas muitas das vezes não é tão eficiente quanto um curativo compressivo. Esse curativo compressivo pode ser feito com atadura, pode ser feito com bandagem, pode ser feito com bandagem israelense, que é um equipamento que funciona muito bem, pode ser feito com bandagem elástica, que é uma espécie de elástico, uma espécie de borracha siliconada que faz uma aplicação muito boa para depressão local. Tá? Então faz uma pressão muito boa em cima do ferimento ali, é uma excelente alternativa para fazer um curativo compressivo. Não resolveu, aí sim a aplicação do torniquete. A aplicação do torniquete, temos vários vídeos aí mostrando a aplicação do torniquete, então a gente não vai mostrar, mas a aplicação do torniquete ele deve ser feito entre 7 e 10 centímetros acima do ferimento, tá? Esse torniquete é uma forma de garroteamento e ele tem que ter uma largura mínima de 5 centímetros para fazer esse aperto. Se for menor que isso, tem gente que já falou em aplicar com fio, com arame, com cadarço. Essa aplicação com objetos mais finos, ou seja, menor de 5 centímetros, ele acaba lesionando o músculo. E aí você aumenta a dor e sofrimento para a vítima, que vai de encontro, ou seja, bate de frente com o que o protocolo fala, que é não aumentar dor e sofrimento para nossa vítima, e sim sempre tentar diminuir dor e sofrimento. E aí, se eu aplicar um torniquete de forma errada, eu vou aumentar a dor e o sofrimento dessa vítima, aumentar as lesões, que não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é diminuir lesões. Legal? Nunca aumentar as lesões, diminuir a dor e sofrimento daquelas que já existem, tá? Então, um torniquete bem aplicado de 7 a 10 centímetros acima do ferimento, vai fazer a exposição do membro, vai aplicar esse torniquete direto na pele da vítima. Ele vai ser feito um mecanismo de força. Esse mecanismo de força de garroteamento vai ser feito até que a hemorragia pare. Uma vez parada a hemorragia, é feita a fixação dele para não soltar, para não voltar. E aí, uma vez feita a fixação, é anotado no torniquete ou numa fita e colado no torniquete a data, hora e o nome do socorrista que aplicou. Por quê? O torniquete pode ficar no membro no máximo 6 horas, tá? 2 horas sem chance, sem risco de perca para o membro, de 2 a 4 horas com chance de perca do membro, tá? E de 4 a 6 horas com grande chance de perca do membro, e acima de 6 horas é quase 100% de perca do membro pela aplicação do torniquete.
Legal? Mas até 2 horas é bem tranquilo, super seguro. Dá para fazer a aplicação e dificilmente essa vítima não consiga chegar no hospital para fazer aí o pinçamento da artéria, ou seja, amarra essa artéria ou essa veia até que chegue no hospital e aí solta o torniquete até que chegue no hospital para fazer aí a cirurgia vascular que vai ser necessária ser feita. Legal? Infundir volume, tá? É um dos tratamentos, além de parar a hemorragia, infundir volume. O Ringer lactato aquecido de preferência, porque a vítima que perde muito sangue, ela evolui para choque descompensado, né? E aí, na sequência, ela evolui para hipotermia, ou hipo, relembrando que é pouco, né? E hipotermia está relacionada à temperatura. Então, baixa temperatura. No caso de uma vítima que está apresentando sinal ou sintomas de choque, é feito a parada, então, rapidamente da hemorragia, é feita a infusão de volume e o aquecimento dessa vítima. Se a vítima já tiver sudoreica, com a pele umedecida, com a pele úmida e a roupa umedecida, é tirada toda aquela roupa umedecida e aí sim aquecida essa vítima com cobertor e manta aluminizada. Também pode ser utilizado, né, nas axilas e na virilha. Pode ser utilizado o soro aquecido, né, ou até mesmo o Ringer aquecido, colocar ali para ajudar no aquecimento, que ali passam as artérias e as veias mais calibrosas nas articulações, e aí coloca em cima das artérias e das veias ali para ajudar no aquecimento. Também pode ajudar a vítima no aquecimento o ar condicionado. Se tiver ar condicionado na viatura, né, o ar quente pode ajudar também a aquecer essa vítima. Legal? Bora então. Uma vez ofertado o volume, até chegar num centro cirúrgico, né? Obviamente, ou até chegar num local onde tenha como fazer então uma transfusão sanguínea, ou seja, até que tenha um local que essa vítima possa receber sangue. E aí sim, interrompe-se a entrada de volume de Ringer e aí começa então vai ter que ser feito aí todo um procedimento, vai ter que pegar um acesso bem calibroso, geralmente é pego um acesso central nessa vítima, né? Um acesso calibroso para daí começar então a infundir o sangue nessa vítima, fazer a transfusão sanguínea para repor aquele sangue que ela perdeu. E aí na sequência, mantendo aquecida e tal, essa vítima, se não tiver rejeição desse sangue, ela começa a evoluir muito bem. Legal, começa a subir. Então, o volume de sangue, o volume de Ringer para uma vítima que está em choque descompensado, também não pode ser muito, tá, galera? Ele não pode tomar muito volume, é só mantido um volume para manter uma pressão arterial até 80/40, tá? Não pode tentar infundir muito mais que isso, tá? Porque para fazer a transferência dessa vítima, ela tem que estar com uma PA em 80/40 mais ou menos aí para conseguir transferir essa vítima. Vítima com pressão arterial mais baixa que isso é perigoso na transferência. Então, manteve essa pressão aí, conseguiu alcançar 80/40, diminui a infusão desse volume de Ringer para não encharcar essa vítima, para não dar muito volume, depois vai suprir toda a necessidade de volume que ela tinha ali, e aí esse sangue vai ficar um sangue muito fino, digamos assim, de forma clara e simples, e aí não tem lugar para colocar o sangue agora que é necessário ser infundido nessa vítima. Legal? Vamos lá então, vamos dar sequência aqui nos slides. Acabou nossos slides, galera. Vamos para as perguntas então, depois eu faço um resumo rapidinho. Legal? Tem pergunta aí, Gui? Temos sim. Primeiro, Dionês, Uhum. o Josuel Ramos ali comentou: manda um abraço para nós que vamos ter aula prática neste sábado aqui em PG. Não sei que cidade é essa. Ponta Grossa, eu acho. PG, Ponta Grossa. Galera de Ponta Grossa, então, se for, né? Se for Ponta Grossa,
Um grande abraço, aproveitem o máximo que vocês puderem, suguem o máximo que vocês puderem dos instrutores aí, porque é agora na prática que vocês vão realmente colocar tudo em prática, aquilo que vocês assistiram nas videoaulas aí. Aproveitem o máximo, grande abraço. Pena que é longe Ponta Grossa, senão eu estaria aí com vocês também. Grande abraço aí, galera. Como é que é o nome do guerreiro? O Josué Ramos. Josué Ramos e a equipe aí de Ponta Grossa que vai participar da aula prática. Grande abraço. Beleza. O Jonas Florencio, professor, caso a vítima apresente desidratação de líquido, estiver perdendo mesmo, vômito ou fezes líquidas, pode oferecer água ou leva mais rápido ao hospital? Que tipo de choque seria nesse caso? Esse é um choque hipovolêmico, tá? Não deve oferecer água, tá? Se essa vítima for passar por um procedimento cirúrgico, é o ideal que ela esteja com o estômago vazio, tá? Não tenha líquido no estômago, isso é prejudicial na hora se tiver que passar por um procedimento cirúrgico, a gente não sabe o que está acontecendo, tá? Então não é ideal a oferta de água para essa vítima, mas sim, correr o mais rápido possível para o hospital ou chamar a ajuda o mais rápido possível. A Gláucia Saeter. Professor, a vítima sentir sede pode ser sinal de hemorragia interna? Pode. Pode sim. Boca seca, vontade de sede, tá? Pele úmida, aquela pessoa começa a suar frio e tal, é um sinal sim de hemorragia interna. Bora galerinha. Tá quase acabando, daqui a pouquinho tem a senha para você acessar o material de apoio que vai pro grupo amanhã. Legal? A Vânia Flávio, professor, uma hemorragia dentária, o que fazer? Hemorragia dentária não é hemorragia grave, não vai te matar, tá? Pode ficar tranquilo. No máximo, tá? No máximo, colocar uma gás em cima, morder, apertar ali, vai resolver, tá bom? Não. Aí sim, aí se está relacionado a um trauma, aí é grave. Pode estar relacionado a fraturas também e tal. Mas, se estiver relacionado ao trauma, obviamente que essa vítima de trauma deve ser atendida por uma equipe de APH e levada para o hospital. Ponto. E aí vai ter um cuidado maior com a hemorragia, né, na boca para que essa vítima não broncoaspire. Vai ser feita aspiração, se necessário transportar essa vítima em decúbito lateral para evitar que ela broncoaspire esse sangue na boca. Aí sim é uma questão de trauma, tá? Agora, só um dente sangrando não há perigo nenhum, tá? É bem tranquilo. Encerrou? Acabaram as perguntas. Show de bola, galerinha. Então falamos sobre os 4 tipos de choque, tá, galera? Falamos sobre o choque cardiogênico, distributivo, obstrutivo, hipovolêmico, tá? Que pode acontecer. E o principal, então, no 5º, falamos sobre o choque hemorrágico e falamos sobre o tratamento do choque hemorrágico também. Galera, lembrando que o material de apoio, tá? Vai ser enviado nos grupos do Telegram e nos grupos do WhatsApp. Tá bom? Então você vai lá no grupo do Telegram, vai no grupo do WhatsApp, acessa os links que estão na descrição logo abaixo. Amanhã, a partir de amanhã, você vai começar a receber esse material de apoio, legal? E aí, para você acessar o material de apoio, tem a senha que eu já vou passar para vocês. Pessoal do Instagram, no YouTube, você consegue assistir a live na íntegra, de ponta a ponta. Inclusive, a gente respondeu várias perguntas aí que pode ser uma dúvida sua também, legal? E pessoal que tá assistindo a live aqui, vai sair daqui, vai pro Instagram, tá? Vai lá no Instagram, vai ter um postzinho lá, vai comentar a ambulancinha, vai marcar todo mundo, vai printar a tela, vai marcar eu, vai marcar o Guilherme, vai marcar o Grupo Estuda Mais Brasil, marca todo mundo. E aí a gente vai também responder dúvidas de vocês. A colega que me fez aquela pergunta sobre a amnésia do filho dela lá, que eu não sei o que está relacionado a isso, pode ter alguma doença relacionada, tá? Eu vou pesquisar amanhã, momento de plantão, se der tempo eu vou pesquisar e vou responder. Pode me chamar lá no Insta, ou pode chamar alguém do grupo, e aí no WhatsApp vão
as pessoas vão entrar em contato comigo, né? O pessoal do grupo vai entrar em contato comigo e eu vou responder tua pergunta e a resposta vai chegar até você. Legal? Pessoal, então, sai daqui, vai pro Instagram, comenta lá no postzinho, a ambulancinha lá, para nós saber que você está acompanhando nossa live e o material de apoio vai chegar para vocês. Lembrando que o certificado tem um precinho simbólico de R$19,90 que você vai começar a receber a partir de segunda-feira. Você tem até segunda-feira ao meio-dia para realizar o pedido do certificado e o pagamento do certificado. Depois do pagamento, a equipe tem 10 dias, então, para enviar para você o certificado, tá bom? Vai ser confeccionado, conferido o pagamento e enviado para você ou no WhatsApp ou no e-mail, com o certificado em PDF para você. O material de apoio você vai ter o acesso e vai receber nos grupos do WhatsApp e nos grupos do Telegram. Legal? E a senha para você receber o seu material de apoio é choques. Choques no plural. Choques sem acento, sem gracinha. Choques no plural. Legal, galera? Essa é a senha para você conseguir baixar o seu material de apoio, juntar no seu material de estudos para você se tornar o socorrista que você tanto sonha e daqui a pouco tá trabalhando junto comigo aí. Legal? Antes que a gente encerre, Guilherme, tem mais alguma coisa, mais alguma pergunta, mais alguma consideração final? Não, só agradecer a todo mundo que participou aí da live. Lembrando que o material a gente vai estar mandando amanhã, né, na parte da tarde para os grupos, tanto do WhatsApp quanto do Telegram. O pessoal aí ter calma aí com as meninas aí com a confecção do certificado, tá? Tem 10 dias de prazo aí, que é bastante coisa, é bastante certificado, né? Não é só o certificado dessas lives, ainda tem das aulas práticas, do pessoal que termina o curso, então é bastante serviço para as meninas. E fora isso, acho que é isso aí mesmo, Jones. Show de bola! Fora isso, é isso mesmo. Galera, grande abraço, obrigado pelo carinho aí, pelas felicitações que vocês mandaram para mim. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Grande abraço pro pessoal de PG aí, deve ser Ponta Grossa, que vai realizar a aula prática. Tudo de bom pra vocês. Até a próxima quinta-feira, nessa mesma hora e nesse mesmo canal, aqui pelo YouTube, no Grupo da Mais Brasil, trazendo conteúdo de qualidade para vocês. Pessoal do Insta, a live tá encerrando aqui, mas você pode assistir e vocês podem assistir novamente até na próxima quinta-feira. Beleza? Grande abraço, valeu!